Você falou sobre essa redução, né, do orçamento. Teve alguma influência dessa redução nas decisões da curadoria de ter mais brasileiros, como você também falou? Não, foi posterior. Foi posterior. O processo de seleção do festival já estava já tinha, na verdade, praticamente terminado. Então, seria maior a presença brasileira de qualquer maneira. Então, é de fato uma safra brasileira, como é tudo verdade, como vocês já vão poder estar vendo, não é tudo verdade. E eu não tenho a menor dúvida, nas salas durante o ano e em outros festivais nesse ano, a gente tem um momento, a gente sabe que a gente está é um período na história do cinema brasileiro que o documentário é particularmente importante, tem sido particularmente importante, né? E nós temos essas flutuações de safra por de ano, de alguns anos é mais forte, os anos é menos vigorosa, menos original. Nesse ano nos chamou muita atenção isso, nos chamou muita atenção que nós do comitê trabalhamos com um número de pré-selecionados maior, então foi mais difícil a gente reduzir para esse número de 13 que já é maior do que a gente tinha no ano passado. Nesse sentido, também houve um aumento de filmes latino-americanos e a mostra competitiva da América Latina, que é uma coisa recente, que não tinha no começo do festival. Queria que você falasse um pouco de como esses filmes latinos ajudam a entender também a nossa realidade brasileira e se esses filmes produzidos nessa região têm alguma característica que é marcante em detrimento a outras regiões que produzem documentário também. Olha, começar pelo fim da tua pergunta. Eu acho que, particularmente, esse é o terceiro ano que a gente tem uma competição latino-americana. A gente já tinha um foco latino-americano desde uma das primeiras edições do festival. A gente sempre teve uma atenção particular e sempre contou com filmes latino-americanos participando das competições internacionais. Mas o impulso ao documentário, que no Brasil há 20 anos se mostrou muito forte e ajudou, foi praticamente simultâneo à antiga chamada retomada do cinema brasileiro no final dos anos 90. O documentário voltou com muita força. Isso não acontecia na América Latina de maneira geral, né? E eu acho que um exemplo disso muito importante é a história recente do cinema argentino contemporâneo, que a gente não tem a menor dúvida de ser um cinema cuja vertente ficcional é muito forte, é muito interessante e sempre nos surpreende, e o mesmo não se dava com o documentário, o mesmo vale de maneira geral para as cinematografias da região. Mas na última década em particular, esse revigoramento da produção e essa renovação estilística da produção também bateu na América Latina. E bateu de uma maneira muito interessante, porque eu acho que uma das características principais é a sofisticação de linguagem, quer dizer, abandonar o didatismo, abandonar a pegada mais histórica, que é mais tradicional no documentário, isso de um lado, e de outro lado, quando nós começamos o festival na primeira década, a produção latino-americana ainda era muito marcadamente ligada a temas ligados aos direitos humanos e ligados à herança das ditaduras da região, vamos chamar assim. Isso, felizmente, mudou, e essa variedade temática que a gente encontra no documentário latino-americano hoje, como em nenhuma outra edição, está na competição latino-americana que vocês vão ver. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que é isso. Hamilton Pinheiro, do Jornal União e o site Esquina da Cultura. Eu peguei os últimos 10 anos do festival, fui fazer algumas estatísticas, né, de questão de participação de mulheres, né, isso na mostra brasileira. E ainda é baixa, né? Eu fui o melhor ano. Existe uma característica da questão do documentário, é porque é dirigido por homem e por mulher. Existe isso, o homem e a mulher dirigem um documentário. E a participação da mulher ainda é baixa na seleção. O melhor ano foi o ano de 2011, quando você teve
43% de diretoras mulheres. Dos 7 filmes, eram 3 filmes brasileiros, dirigidos por mulheres. Em 2017, foram apenas um filme. E, em média, filme dirigido por mulheres, geralmente foi um filme na mostra, na seleção. Gostaria que você comentasse isso. E outra coisa sobre a questão da temática. Nos últimos 10 anos, 2008 para 2017, dos 70 filmes selecionados, 17 filmes foram de personalidades. Cantor, artista plástico, cineasta, que equivale a 1/4% da temática dos filmes selecionados. E artista plástico foram 5 filmes selecionados. Acho que foi o maior de personalidades. Queria que você comentasse. Primeiro, a questão da presença feminina. Festival é espelho, né? O festival espelha a produção que ele está recebendo. Então, primeiro tem isso. Historicamente, você não tem uma presença muito forte de cineastas diretoras. Eu não estou falando nenhuma novidade para ninguém aqui, né? Se você mesmo pegar a história do documentário brasileiro, apenas dos anos 60, mais dos anos 60 em diante, você começa a ter isso, né? E o É Tudo Verdade espelha isso. Espelha isso. Você tem alguns anos em que tem um maior número de inscritos de documentários femininos, dirigidos por mulheres que estão inscritos, em alguns anos você tem menos, né? Agora, essa sempre foi uma preocupação do festival, ter uma presença feminina importante, tanto que o fato de a gente ter feito, por exemplo, a retrospectiva pioneira da obra da Helena Sober, publicado um livro sobre Helena Sober há 8 anos, Não É Tudo Verdade, a gente tinha essa preocupação, precisamos chamar a atenção para isso, que é importante nós termos cineastas, diretoras tendo acesso à realização, à produção, né? Então, em primeiro lugar, é isso. Mas, se você estudar a história do festival, você vai ver que existe uma presença feminina muito forte, né? Crescente, isso que eu quero dizer, não só muito forte, como crescente. E exatamente, essa segunda parte que eu ia responder, exatamente, você não marcou a segunda coisa. E o festival tem uma presença feminina muito forte no comitê de seleção, sempre teve, quer dizer, é praticamente metade, quando às vezes a gente não temos mais mulheres do que homens na seleção, e no seu júri. Se você também fizer esse levantamento no júri do É Tudo Verdade, eu lembro que, por exemplo, no primeiro júri internacional do É Tudo Verdade, que foi na segunda edição, nós tínhamos 2 mulheres, a Brigitte Roubiot e a Cynthia Scott, e o Eduardo Coutinho. Então, a presença da mulher no É Tudo Verdade sempre foi uma preocupação do festival. Faz parte do nosso cotidiano e da nossa batalha. Então, segunda pergunta, sobre retratos, não é isso? Eu não tenho muita dúvida que você teve, aqui, na produção de documentários brasileiros, historicamente, um foco talvez ainda maior do que esse em fazer retratos, só que, sobretudo quando eram curtas-metragens, né? Na produção atual, retratos são uma tendência muito forte, não só nesse período. Eu acho que se você pegar da retomada do documentário brasileiro, você tem de fato retratos bastante marcantes que marcaram essa produção. Não me parece 1/4, quer dizer, 25%, um número particularmente alto da seleção do festival. Eu acho que, de certa maneira, representa proporcionalmente a presença de retratos entre os inscritos por É Tudo Verdade. Eu adoro essas análises comparativas, ainda mais quando você tem uma amostragem, no caso do seu de 10 anos. No caso dos retratos, isso me chama a atenção para uma outra questão que está, às vezes, incutida dentro dos retratos. O caso do Paixão de J.L., que foi um filme, inclusive, que a gente fez aqui a partir de uma longa parceria com o Carlinhos Nada e a equipe do Itaú Cultural,
Claudinei e Cat vivenciaram isso intensamente. Naturalmente, o personagem era o Leonilson, mas a temática envolvida era muito em torno da questão do HIV, as relações que se estabeleciam a partir disso. Então, às vezes, quando você aprofunda essa análise, o que está em questão é muito mais do que o retrato, mas as questões que esses artistas trazem. E aí ganha-se outro vigor, outra potência aquele filme que foi. E aí eu falo de cadeira, e correndo o risco de ser indelicado aqui com o amigo, na questão da curadoria, a partir dessa experiência que a gente teve com a Paixão de J.L. E acho que também é importante dizer que quando eu disse que nós somos parceiros de conteúdo, né, passa por essas preocupações, né? Ao analisarmos essas parcerias, é claro que quando você fala da participação da mulher no cinema, a gente tem tido várias conversas a respeito disso, acho que nos últimos anos aí. E essa equação não será fechada enquanto nós não tivermos medidas políticas que favoreçam essa participação nesse fazer cinema, né? Não somente, vamos dizer, como recorte no festival, mas nós temos que, acho que, trabalhar juntos no festival, nas instituições, para facilitarmos essas ações. E isso está certamente na mira, ao menos, do SESC e do Itaú, né? Minha pergunta é a seguinte: embora você tenha falado da variedade temática, eu queria saber se tem um tema recorrente, porque dentro de milhares de documentários é muito difícil você centralizar, você realmente fazer uma escolha criteriosa, se tem um tema recorrente, se tem um denominador comum a esses filmes, e se existe, com exceção da França, que eu acho que é extremamente prolixa na produção de documentários, se existe um país ou vários países ou alguma região do mundo que tenha como característica esse resgate da sua história através do documentário. Obrigada. Muito bem. Olha, ano a ano, as nuvens mudam, né? Então, aquilo que a gente recebe, isso é uma das coisas mais interessantes de fazer seleção, é isso. De fato, você vai tendo mudanças, tanto estilísticas quanto os temas vão se fortalecendo, sumindo. Nesse ano, eu consigo apontar 3 coisas. De um lado, é muito forte a questão da memória e a questão de como o passado ecoa no presente. Vários filmes assim, da seleção, de maneira geral, das várias competições, tem isso, vocês vão perceber. A segunda coisa, que já é uma tradição de Tudo Verdade e que é uma tradição do documentário, é que você tem o documentário tomando o pulso do mundo com uma dinâmica que a ficção não consegue ter, porque os processos de produção de filmes de ficção são mais longos e mais custosos do que o documentário. Então, só para citar alguns exemplos, sem citar nem o nome dos filmes, me parece muito interessante que a gente consiga ter numa programação durante 10 dias aqui em São Paulo, ao mesmo tempo filmes que estão tratando sobre o lixo na internet, o lixo da internet, que tipo de controle é possível fazer sobre esse mundo esse novo mundo descontrolado digital que é a internet. Ao mesmo tempo, você tem filmes sobre a questão síria, você tem filmes sobre a questão palestina, você tem filmes sobre a guerra não declarada entre a Ucrânia e a Rússia, você tem filmes sobre questões atuais do Brasil, tem filmes sobre essa revolução que está acontecendo na China, que é que em uma geração a China passa de um país rural, subdesenvolvido, para uma potência urbana de primeiro mundo. Tudo isso está presente no festival. Então, tem um filme sobre os Estados Unidos na era Trump. Não é sobre como chegou lá, mas sobre como tomou o pulso dos Estados Unidos na era Trump. Então, o calor da hora marca muito essa seleção. E nós também temos uma safra brasileira e internacional
particularmente interessante de filmes sobre cinema, sobre experiências cinematográficas, sobre filmes ou sobre cineastas que vão além de filmes que são apenas homenagens. Acho que são filmes que têm uma contribuição de linguagem cinematográfica ou de originalidade na forma com que aborda certos temas que me parece particularmente interessante. Eu tenho duas perguntas. Uma é, você estava falando sobre o orçamento, que vocês conseguiram atingir 2/3, né, dos 6 milhões. Por enquanto. Por enquanto. Eu queria saber, eu queria saber só do orçamento do ano passado. Essa é uma pergunta. E a outra é, assim, tempos de fake news, de polarização que o Sarão até estava falando. Quais que são os maiores desafios para atrair e manter um público para um festival que se propõe a tratar de verdade, de fatos, né? É isso. O orçamento do ano passado foi o mesmo, os mesmos 3 milhões, estava trabalhando com o mesmo orçamento. Olha, eu não acho que o problema que existe algum problema para atrair público para Tudo Verdade ou para ver documentário. Não vejo mesmo. Nós temos sessões lotadas, eu tenho um enorme orgulho de dizer que as sessões mais disputadas para Tudo Verdade são as estreias dos longas e curtas brasileiros, o que comprova que há um imenso interesse do público, por onde a gente passa, para ver esses filmes, né? Eu acho que uma outra questão que transcende o Tudo Verdade, e tem muito a ver com o que o Itaú faz, o Itaú Cultural faz, o que o Sesc faz, sobretudo no Cine Sesc, fora a primavera, que é o Tudo Verdade, que é uma delícia, quer dizer, ver salas cheias, ver as pessoas. Você tem imensa dificuldade ainda, apesar de a gente ter há 10 anos 1/3 das estreias brasileiras sendo documentários, você ainda tem imensa desigualdade no tratamento de documentários na obtenção de recursos para sua publicidade, marketing e distribuição. Então, é muito desigual a batalha que o cinema brasileiro tem no seu mercado, que o cinema de arte, em geral, tem no mercado brasileiro, e particularmente o documentário. Eu acho que a gente avançou um pouco nesses 23 anos do festival, felizmente, e vocês têm a ver muito com isso, com uma maior visibilidade, um maior reconhecimento e um maior patrocínio real a documentário, à produção de documentário. Mas essa outra ponta, que é a ponta que você chama a atenção, que é muito importante, que é, bom, eu quero ver documentário, como que eu vou ver o filme, né? Fora a nossa primavera, se você pegar as programações hoje em dia, você vai ter documentários, tem muito mais documentário em cartaz brasileiro e internacional hoje do que você tinha quando a gente começou o festival, felizmente. Mas nem sempre, na verdade quase nunca, esses filmes estão ocupando tem uma presença no mercado da dimensão do potencial desse filme. E isso precisa ser trabalhado. Tem uma leva de filmes sobre o impeachment que estão chegando, né, estão sendo feitos. E um deles, talvez o principal, é O Processo, que vai estrear no É Tudo Verdade. E eu tenho duas perguntas. A primeira é assim, como que foi a relação com a Maria Augusta no sentido de ela querer estrear o filme no É Tudo Verdade, pensando que é um filme que eu acho que seria muito importante se ele estreasse, por exemplo, num festival de Brasília, inclusive por se passar ali em Brasília, nos bastidores do Congresso, mas em compensação, se ele estreasse em setembro, só em setembro, ele ia estrear quase no fim do processo eleitoral, então seria um outro tipo, né, de lançamento no Brasil. Então eu queria que você comentasse como que foi essa conversa com a Maria Augusta para ela escolher estrear o filme no É Tudo Verdade. E também a segunda pergunta é com relação a como que você percebeu o filme, o processo, como que você acha que ele se encaixa na carreira da Maria Augusta, que já é uma carreira muito sólida no documentário, inclusive com passagens pela Tudo Verdade. Então eu queria que você comentasse também um pouco sobre o filme, como que ele se encaixa nessa carreira da Maria Augusta. A Maria Augusta Ramos foi apresentada ao público brasileiro pela Tudo Verdade.
Os primeiros filmes dela, se não me engano, Brasília, onde em fevereiro, que é o primeiro filme, é o primeiro média-metragem dela, passou, se não me engano, na segunda ou na terceira edição do festival. Ela chegou a abrir o festival com Dizzy, que é o primeiro longa-metragem dela, feito na Holanda. Ela ainda trabalhando na Holanda, antes dela vir morar no Brasil. O É Tudo Verdade, que ela descobriu, e vários filmes dela marcam a história do festival. Então nós temos um diálogo antigo. Ela honrou o comitê de seleção do festival, decidindo escrever o filme. O filme foi examinado pela gente do comitê, por nós do comitê de seleção, e foi um dos 13 filmes selecionados para a gente passar no festival. Então eu agradeço a Maria Augusta Ramos ter confiado o processo, um filme, um dos documentários mais importantes desse ano, ao É Tudo Verdade. Do ponto de vista estético, vocês vão poder ver que é impressionante como a Maria Augusta, isso eu já falei, já escrevi e já disse aqui, acho que algumas vezes, como a Maria Augusta, já no Brasília, no primeiro filme dela, Brasília, de fevereiro, estabeleceu um tipo de abordagem cinematográfica. Ela tem uma ascese na forma em que ela filma. Ela não usa muita música, na verdade ela não usa música, ela só usa músicas quando tem música ambiente. Ela enquadra de maneira pictórica o que vê. Ela não faz entrevistas. Resumo, ela tem uma estética que, se você pegar filme por filme, ela vai mudando de lugar, ela vai mudando de assunto, mas a forma com que ela aborda é o mais interessante, é o mais rico e se mantém muito coerente. Então, há uma imensa harmonia na filmografia dela. E uma das coisas que chama a atenção no processo é que ela consegue fazer isso sobre um tema sobre o qual a gente já viu muitas imagens. Todo mundo viu muita coisa sobre o impeachment, né? Ter um olhar novo, um olhar fresco sobre aquele processo é um desafio para grandes documentaristas, como é a Maria Augusta Ramos. Até dia 11 de abril, com a abertura no Auditório Ibirapuera do É Tudo Verdade 2018. Obrigado. Até mais.